O Cemitério da Consolação é a mais antiga necrópole em funcionamento no município brasileiro de São Paulo, capital do estado homônimo. É uma das principais referências do Brasil na área da arte tumular, ao lado do Cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro, localizado no Distrito da Consolação, região central da cidade. Foi fundado em 10 de julho de 1858 e inaugurado oficialmente em 15 de agosto do mesmo ano, com o nome de Cemitério Municipal, tendo uma área de 76.340 metros quadrados. Seu principal objetivo na época era de garantir a salubridade e evitar epidemias, pois viria para substituir o hábito então recorrente de sepultar os mortos no terreno das igrejas. É um dos 22 cemitérios públicos administrados pelo Serviço Funerário do município de São Paulo. Com a prosperidade advinda da aristocracia da cafeicultura e o surgimento de uma expressiva burguesia em São Paulo, o local passou a abrigar obras de arte produzidas por escultores de renome, que serviam para ornamentar os jazigos de famílias abastadas e de personalidades importantes na história do Brasil. Sua área é arborizada e tranquila, em oposição à agitada rua do mesmo nome. Apresenta cerca de 300 esculturas e trabalhos de artistas importantes, como Vitor Brecheret e o arquiteto Ramos de Azevedo, que projetou seu portão principal. Em 2017 foi tombado pela Resolução número 08 do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo, cuja proteção recai sobre o traçado das alamedas, quadras e ruas dos 3 cemitérios, a capela, o pórtico de entrada, o ossário e a atual administração, de autoria de Ramos de Azevedo, além das inúmeras esculturas, de grande valor artístico. A resolução é acompanhada de uma lista de bens tombados e de um mapa com sua localização dentro do cemitério. Abriga um grande número de sepulturas de figuras conhecidas, além de personalidades da história paulistana, como Tarsila do Amaral, Mário de Andrade e Monteiro Lobato, Ramos de Azevedo, Marquesa de Santos, Líbero Badaró e o monumental mausoléu da família Matarazzo, considerado o maior da América do Sul, com altura aproximada de um prédio de 3 andares. Mantém visitas guiadas mediante prévio agendamento por meio do projeto Arte Tumular, que é coordenado pela administração local. Essas visitas têm o intuito de compreender as obras de arte, a história do ambiente e das pessoas e famílias sepultadas no local. Ainda que inaugurado oficialmente em 1858, o Consolação tem uma história anterior. Foi em meados de 1829
que o então vereador Joaquim Antônio Alves Alvim defendeu a construção de um cemitério público na cidade. Antes disso, a prática era sepultar os corpos em solo sagrado, ou seja, no terreno de igrejas, pois o senso comum dizia que a proximidade com os santos auxiliaria a entrada daquelas almas no paraíso. No entanto, isso trazia inúmeros problemas de saúde pública e assim, com o surgimento de noções sobre sanitarismo e higiene, os governos das cidades passaram a construir necrópolis. Por envolver crenças religiosas, a proposta resultou em imensa discussão que durou cerca de 30 anos. Durante esse período, o projeto foi sofrendo algumas alterações sobre sua localização, ao lado da Igreja da Consolação, no bairro da Luz, ou no bairro Campos Elíseos. Em 1855, o engenheiro Carlos Rata elaborou um estudo indicando que o melhor local era a região da Consolação, já que levava em conta a elevada altitude da região, a direção dos ventos dominantes, qualidade do solo e até então, a distância da cidade. Em seus primeiros anos era o lugar de sepultamento de pessoas de todas as classes sociais, incluídos os escravos, que foram posteriormente transferidos ao Cemitério dos Aflitos. Até o ano de 1893, era o único na cidade de São Paulo, quando foi aberto o Cemitério do Brás. Em 1897 foi inaugurado o Cemitério do Araçá. Com a construção dessas duas novas necrópolis, o local passou por um processo de elitização, recebendo quase que exclusivamente pessoas das classes média e alta, devido ao loteamento dos terrenos em jazigos perpétuos que passaram a ser vendidos pela prefeitura. Na época, um túmulo suntuoso era visto como sinal inequívoco de status social. Havia uma verdadeira competição entre as famílias abastadas que construíam jazigos cada vez mais sofisticados, em materiais nobres como mármore e bronze. A ornamentação ficava a cargo de artistas de primeira grandeza, que tinham na arte tumular atividade com demanda estável altamente lucrativa. Uma ala específica, principalmente a voltada para a Rua da Consolação, se tornou cada vez mais aristocrática. Um bom exemplo é o de Antônio José de Melo, que no ano de 1871 encomendou na Europa a confecção de um mausoléu, que foi remontado em São Paulo. O resultado das novas obras já podiam ser vistas em 1909, época em que se tornou a primeira necrópole de São Paulo, por todos admirada, principalmente por visitantes estrangeiros. Uma parte do terreno era de domínio público, outra uma chácara pertencente a Marciano Pires de Oliveira. Foi somente um ano depois do início das obras que a Câmara Municipal conseguiu comprar a chácara pelo valor de R$200 mil. Entretanto, a construção seguia devagar por conta da falta de verba. Em 1857 a Marquesa de Santos doou 2 contos de réis, uma considerável fortuna na época, para uso exclusivo na construção da capela. O cemitério é tido por muitos como um museu a céu aberto, abrigando túmulos de personalidades históricas e famílias ilustres da sociedade brasileira e da sociedade paulista. Além disso, é também referência na arte tumular no Brasil, reunindo cerca de mais de 300 obras de escultores como Vitor Brecheret, Celso Antônio Silveira de Menezes, Nicola Rolo, Luiz de Brizolara e Galileu Emendabili e do arquiteto Ramos de Azevedo, chamando a atenção não somente dos apreciadores de arte, como também de fotógrafos e estudantes de arquitetura. Um dos destaques é o colossal mausoléu da família Matarazzo, o maior da América Latina. Tem o tamanho aproximado de um prédio de 3 andares e é ornamentado por um impressionante conjunto escultório em bronze italiano, obra de Luiz de Brizolara. Assim, o empreendedor italiano Matarazzo contrapunha-se ao elitismo da aristocracia cafeeira paulista, que ignorava abertamente os imigrantes recém-enriquecidos nos círculos sociais.
Além de personalidades históricas e centenárias do país, estão enterradas ali celebridades, como o compositor Paulo Vanzolini, morto em 2013, e o ator Paulo Goulart, que faleceu em 2014. Em 31 de julho de 2015, moradores, concessionários e líderes comunitários reuniram-se para debater a condição do local e o que pode ser feito no intuito de colaborar com as autoridades, a administração do local e a população para preservar tão importante patrimônio religioso, histórico e cultural. Nessa reunião, fundaram um movimento em defesa do Cemitério da Consolação. Em vista dessas melhorias, em cada túmulo foi instalado um totem com QR Code, que disponibiliza uma leitura para celular e direciona o visitante diretamente para uma página com o perfil do homenageado em questão. Além disso, também foram instituídas visitadas monitoradas para estudantes, professores, pesquisadores, turistas e outros. Esses tours são de entrada gratuita e têm um interessante roteiro, arte tumular, organizado pela administração, com o intuito de apresentar a história, os túmulos e obras de artes instaladas no local. Durante o mês de novembro de 2015 ocorreram algumas visitas experimentais noturnas com possível implementação posterior, mas tal dinâmica acabou não vingando. Atualmente as visitas Além de personalidades históricas e centenárias do país, estão enterradas ali celebridades, como o compositor Paulo Vanzolini, morto em 2013, e o ator Paulo Goulart, que faleceu em 2014. Em 31 de julho de 2015, moradores, concessionários e líderes comunitários reuniram-se para debater a condição do local e o que pode ser feito no intuito de colaborar com as autoridades, a administração do local e a população para preservar tão importante patrimônio religioso, histórico e cultural. Nessa reunião, fundaram um movimento em defesa do Cemitério da Consolação. Em vista dessas melhorias, em cada túmulo foi instalado um totem com QR Code, que disponibiliza uma leitura para celular e direciona o visitante diretamente para uma página com o perfil do homenageado em questão. Além disso, também foram instituídas visitas monitoradas para estudantes, professores, pesquisadores, turistas e outros. Esses tours são de entrada gratuita e têm um interessante roteiro, arte tumular, organizado pela administração, com o intuito de apresentar a história, os túmulos e obras de artes instaladas no local. Durante o mês de novembro de 2015 ocorreram algumas visitas experimentais noturnas com possível implementação posterior, mas tal dinâmica acabou não vingando. Atualmente as visitas acontecem todas as terças e sextas-feiras em períodos diurnos com a necessidade da realização de agendamento prévio. Algumas atividades que pretendiam ser inseridas ainda enfrentam resistência, como o Cinetério. O programa, que surgiu de dentro do projeto Mês da Cultura Independente da Secretaria Municipal de Cultura, tinha como objetivo exibir gratuitamente filmes de terror em telões instalados nos corredores. Alguns eventos ocorreram e geraram uma grande procura, como o de 13 de setembro de 2014, que atraiu um público 5 vezes maior do que o esperado e formou uma fila de mais de 1.000 pessoas. Porém, no dia 12 de setembro de 2015, uma liminar da Justiça apresentada por um concessionário proibiu as 3 sessões que ocorreriam no mesmo dia e obrigou que a organização mudasse o endereço para a rua lateral. O movimento em defesa do Cemitério da Consolação acredita que eventos como o Cinetério violam a finalidade essencial do local e colocam em risco sua segurança de preservação. Localizado inicialmente na periferia de São Paulo, em um ponto distante, acaba depois de um crescimento da economia cafeeira cercado de casarões da elite paulista. Atualmente o cemitério se estabelece em uma das mais nobres áreas da cidade, entre as ruas da Consolação, Sergipe, Mato Grosso e Coronel José Eusébio.
Seus acessos são pela Rua da Consolação e pela Rua Mato Grosso. Tem como estações de metrô mais próximas a estação Higienópolis Mackenzie da linha 4, amarela, e a estação Consolação da linha 2, verde. Vinícius de Moraes fez uma perfeita reflexão no poema O Cemitério na Madrugada. Às 5 da manhã a angústia se veste de branco, e fica como louca sentada espiando o mar. É a hora em que se acende o fogo fato da madrugada, sobre os mármores frios, frios e frios do cemitério, e em que, embaladas pela harpa cariciosa das pescarias, dormem todas as crianças do mundo. Às 5 da manhã a angústia se veste de branco. Tudo repousa, e sem treva morrem as últimas sombras. É a hora em que, libertados do horror da noite escura, acordam os grandes anjos da guarda dos jazigos, e os mais serenos cristos se desenlaçam dos madeiros, para lavar o rosto pálido na névoa. Às 5 da manhã, tão tarde soube e não fora ainda uma visão. Não fora ainda o medo da morte em minha carne. Viera de longe, de um corpo lívido diamante, do mistério fúnebre de um êxtase esquecido. Tinha-me perdido na cerração, tinha-me talvez perdido, na escuta de asas invisíveis em torno. Mas ela veio até mim, a pálida cidade dos poemas. Eu a vi assim gelada e hirta na neblina. Oh, não eras tu, mulher sonâmbula, tu que eu deixei, banhada do orvalho estéril da minha agonia. Teus seios eram túmulos também, teu ventre era uma urna fria. Mas não havia paz em ti. Lá tudo é sereno. Lá toda a tristeza se cobre de linho. Lá tudo é manso, manso como um corpo morto de mãe prematura. Lá brincam os serafins e as flores, bimbalham os sinos, em melodias tão alvas que nem se ouvem. Lá gozam miríades de vermes que as brisas matutinas voam em povos de borboletas multicolores. Escuto-me falar sem receio, esqueço o amanhã distante. O vento traz perfumes inconfessáveis dos pinheiros. Um dia morrerão todos, morrerão as amadas. E eu ficarei sozinho, para a hora dos cânticos e zangues. Hei de colar meu ouvido impaciente às tumbas amigas, e ouvir meu coração batendo. Tu trazes alegria à vida, ó morte, deusa humílima. A cada gesto meu riscas uma sombra errante na terra. Sobre o teu corpo em túnica vi a farândola das rosas e dos lírios, e a procissão solene das virgens e das madalenas. Em tuas maminhas púberes vi mamarem ratos brancos, que brotavam como flores dos cadáveres contentes. Que pudor te toma agora, poeta, lírico ardente? Que desespero em ti diz da irrealidade das manhãs? A morte vive em teu ser. Não, não é uma visão de bruma. Não é o despertar angustiado após o martírio do amor. É a poesia, e tu, o homem simples, és um fanático arquiteto. Ergues a beleza da morte em ti. Ó cemitério da madrugada, por que és tão alegre? Por que não gemem ciprestes nos teus túmulos? Por que te perfumas tanto em teus jasmins? E tão docemente cantas em teus pássaros? És tu que me chamas, ou sou eu que vou a ti? Criança, brincar também pelos teus parques? Por ti fui triste, hoje sou alegre por ti, ó morte amiga. Do teu espectro familiar vi-se erguer a única estrela do céu. Meu silêncio é o teu silêncio, ele não traz angústia. É assim como a ave perdida no meio do mar. Mistério da família Matarazzo. O túmulo da família Matarazzo é o que mais tem fama de ser misterioso. Muitos dizem que o mausoléu possui presença sobrenatural. Essa lenda surgiu após um dos coveiros do cemitério da Consolação ter desmaiado e ido a óbito, no momento do sepultamento de uma das filhas do Hermelino Matarazzo. Alguns funcionários do cemitério dizem ouvir gritos e lamentações perto do grande sepulcro, outros de terem visto o fantasma do coveiro sentado observando o grande e belo túmulo. Sepultura da Marquesa de Santos. Entre as lendas, está a história de Domitila, que foi considerada, pela maioria das pessoas, uma santa popular e uma protetora para as prostitutas,
devido ao seu envolvimento com o Dom Pedro I. Diz a lenda que as moças que pretendem se casar com um bom partido, fazem suas preces ao redor do túmulo. Quando as pessoas conseguem alcançar a graça, deixam em sua lápide uma placa de agradecimento. George C. Deck, o jovem americano. Quem já foi no cemitério da Consolação, já deve ter passado pelo túmulo do George C. Deck. Muitos não sabem, mas ele era um jovem americano que foi morto no Brasil. Na época os custos eram altos para enviar o cadáver para o seu país de origem. Por esse motivo, seus colegas de trabalho alertaram a família e optaram por um sepultamento aqui no Brasil. Eles compraram este túmulo no cemitério da Consolação e na lápide está escrito o termo, "Erected by his friends", erguido por seus amigos. O cemitério da Consolação é um lugar que transborda muito mistério. Muitos dizem já terem visto aparições, vozes, choro, sussurro, são tantas lendas. Aqui, pessoal, estamos aqui no mausoléu da família Matarazzo, né? Um dos grandes tributos, né, que fizeram aqui para a família Matarazzo, que foi muito importante para o desenvolvimento do Brasil, né? Como imigrante pobre que veio com sua família e sua carga de banha de porco, né, de latas de banha de porco. Eles vieram tentar a vida, né? E logo assim que ele chegou, perdeu toda a sua banha de porco, visto que caiu no mar. É um grande exemplo, né? Mas era possível naquele tempo. Hoje já não seria possível.
O turismo de cemitérios, também conhecido como necroturismo, é uma prática que vem ganhando cada vez mais atenção ao redor do mundo. Essa forma inusitada de turismo envolve visitas a cemitérios famosos ou históricos, seja por sua arquitetura, pelo valor histórico ou pelas personalidades enterradas lá. No Brasil, o turismo de cemitérios ainda é uma prática pouco difundida, mas alguns locais já atraem muitos visitantes. O Cemitério da Consolação, em São Paulo, é um deles. Com mausoléus grandiosos e túmulos de personalidades históricas como a Marquesa de Santos, ele se tornou um ponto turístico da cidade. Outro cemitério que atrai visitantes é o Cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte. Ele é conhecido por sua arquitetura impressionante e belos jardins, além de ser o local de descanso final de várias personalidades importantes de Minas Gerais. No Rio de Janeiro, o Cemitério São João Batista é um dos mais visitados. Ele abriga os túmulos de personalidades como Tom Jobim, Carmen Miranda e Santos Dumont, tornando-se um local de interesse histórico e cultural. Internacionalmente, o turismo de cemitérios é ainda mais popular. Na França, o cemitério do Père-Lachaise, em Paris, é um dos mais visitados do mundo. Ele abriga os túmulos de personalidades como Oscar Wilde, Edith Piaf e Jim Morrison. Em Londres, o cemitério de Highgate é outro ponto de interesse. Além de sua arquitetura gótica impressionante, ele é o local de descanso final de personalidades como Karl Marx e George Eliot. Nos Estados Unidos, o cemitério Woodlawn, em Nova York, é famoso por sua arquitetura e pelos famosos enterrados lá, incluindo Duke Ellington e Herman Melville. Embora possa parecer macabro para alguns, o turismo de cemitérios oferece uma maneira única de explorar a história e cultura de uma região. Cada cemitério é uma cápsula do tempo, refletindo as tradições, crenças e eventos significativos de uma época. É importante lembrar que, ao visitar um cemitério, deve-se sempre manter o respeito pelos mortos e pelos vivos que podem estar visitando os entes queridos. Para muitos, esses locais são sagrados e merecem ser tratados com dignidade e consideração. O futuro do turismo de cemitérios parece promissor, à medida que mais pessoas buscam experiências turísticas únicas e significativas. Com o devido respeito e cuidado, os cemitérios podem continuar a ser fontes valiosas de história, arte e reflexão pessoal.
Boa tarde. Tudo bem? Não pode visitar? Não, visitar pode, não pode filmar. Por que não? Eu filmei aqui várias vezes já. Surprise, motherfucker! É, porque passaram pra mim que você tem que ir na administração e pedir autorização. Então eu vou pedir, não tem Por problema. favor, tá bom? Infelizmente, nosso intrépido urso popular não obteve tal autorização para continuar gravando, contudo, conseguiu material suficiente para a realização deste documentário. Uma das principais queixas de familiares à gestão do cemitério é o descaso quanto à segurança necessária, principalmente no período noturno. Túmulos saqueados, vandalismo, estátuas de alto valor roubadas, entre outros, resultam em um cenário com ossadas expostas, tijolos substituindo portas de túmulos e falta de adornos. Isso se ocorria pela falta de guardas, câmeras e guaritas. Medidas foram tomadas como segurança 24 horas por dia, mais iluminação e instalação de câmeras, a fim de garantir a integridade do patrimônio. O roteiro Arte Tumular, organizado pela administração do cemitério, convida as pessoas a conhecer a história do local, as obras de arte, pessoas e famílias presentes no cemitério. As visitas são monitoradas pelo sepultador Francisvaldo Gomes, conhecido como Popó, que teve como mestre o falecido historiador Délio Freire dos Santos, responsável pelas primeiras pesquisas sobre o patrimônio artístico e histórico do Consolação.
Mountain by the rivers, through the streets, every corner, abandoned too soon. Sat down with due care.